Estamos em contato com a doutora Raquel Stuck, médica infectologista. Vamos falar a respeito dos exames de anticorpos, né? Muitas pessoas estão fazendo esse procedimento, né? Buscando entender se estão com anticorpos após a vacina, principalmente em relação à Coronavac, né, Stephanie? Pois é, e agora a gente vai saber se esses testes são uma boa alternativa ou não após a vacinação, se todo mundo que se vacinou deve começar a procurar por isso. Enfim, doutora Raquel Stuck, médica infectologista, conversa com a gente agora. Boa tarde, doutora, tudo bem? Olá, boa tarde Stephanie, Leandro, a todos que nos acompanham agora, é um prazer estar aqui conversando com vocês todos. Doutor, antes de tudo, os testes de anticorpos neutralizantes são uma boa alternativa após a vacinação? São confiáveis ou não? Para avaliação de resposta à vacinação contra a Covid, não, Leandro. A única indicação talvez que tenha seja você poder contribuir para o ganho financeiro do laboratório, só, mais nada. Então, quer dizer que quem quer verificar essa proteção após receber as 2 doses da Coronavac especificamente, não consegue descobrir nada, né? Stephanie, na verdade, para nenhuma das vacinas, né? Nós temos que lembrar que, além de nós termos uma doença que a gente conhece há 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, nós temos uma vacinação que se iniciou há 7 meses também, né? Então, é tudo muito novo. E o acompanhamento, né, de resposta da vacina, ele vem sendo feito exclusivamente em termos do que a gente fala da eficácia da vacina, para aqueles que participaram como voluntários, né, nas pesquisas dos laboratórios produtores de vacina. E por quê? Porque a metodologia, a técnica para se fazer a pesquisa desses famosos anticorpos aí neutralizantes é algo que é muito... não é feito de rotina, é algo que exige um laboratório de um nível até de segurança maior, porque você trabalha com cultura de vírus, então não é algo que esteja já comercializado. Talvez no futuro próximo nós tenhamos sim exames que possam nos responder se a gente está ou não protegido, mas o que está sendo colocado no mercado, né, como exames que podem verificar se a gente está protegido, né, porque a gente tomou a vacina da Coronavac, da Janssen, da Pfizer, né, de qualquer uma delas, nós não temos esta resposta, é inútil fazer qualquer tipo de exame. E a gente teve recentemente o caso, então, de um médico que publicou nas redes sociais um vídeo falando sobre essa questão, né, na qual ele traz desinformação, no caso, porque ele fala sobre os anticorpos inexistentes no exame após tomar a Coronavac. O que atitudes como essa podem causar, doutor? Atraso na vacinação é um dos fatores, né? Stephanie, pois esse vídeo né, tem que chamar de colega, porque assim que a gente fala de quem tem a mesma profissão que a gente, mas é um desserviço total, né? Ele tem um desconhecimento, né, completo, né, em relação à vacinação, em relação à avaliação da eficácia da vacina, e publica um vídeo, e a gente sabe hoje o poder que tem, né, os vídeos em rede social de se difundir, e é um desserviço por conta disso. Quer dizer, você acaba com este vídeo, para as pessoas que não vão buscar uma informação correta, desestimulando que até se vacinem, né, e ele fala especificamente da Coronavac, que foi a que ele tomou. Então as pessoas se sentem pouco estimuladas, achando que a vacina não vai proteger, então elas não fazem nem a primeira dose, e aquelas que estão para fazer a segunda dose também repensam se devem fazer ou não. E nós temos dados na vida real, na prática, que nos mostram sim o que a gente chama de efetividade, quer dizer, a hora que a vacina já foi aprovada, né, nos órgãos regulatórios, que ela já se passou na fase 3, mostrando-se segura e eficaz, nós temos o que a gente chama de efetividade, que é quanto que a vacinação vai ter impacto na doença. E nós vemos, pelos números do Brasil todo, né, que a vacinação, sim, ela consegue, né, diminuir o número de casos, consegue diminuir de forma substancial a gravidade dos casos e consegue diminuir a mortalidade também.
Então, isso é claro, é objetivo, contra os números, contra os fatos, né? Não há argumentos. E o que nós temos é que, se a gente quiser saber do ponto de vista individual, se cada um de nós que foi vacinado está realmente protegido ou não, nós temos que aguardar ainda alguns meses para que esses exames possam estar disponíveis. E porque, mais uma vez, doutora, precisamos, aqui eu destaco esse precisamos, né? Dizer que os dados apresentados pela Coronavac são confiáveis. Realmente pegaram essa vacina aqui e tentam de toda forma desacreditar, né? E ela é uma das principais sendo aplicadas aqui no país atualmente. A gente depende dela, ela tem a comprovação de eficácia, de segurança, a OMS chancelou, mas essas informações, na verdade, desinformações, continuam, né, doutora? Impressionante. Continuam, porque assim, desde o começo dessa pandemia, Leandro, nós temos a vertente, né, política desde o início, né, de reconhecer que era uma doença grave, que não era uma gripezinha, de reconhecer isso até hoje, né, que o uso de máscaras é importante, que a gente não deve aglomerar se não precisar, e que vacinar é realmente o que a ação que vai conseguir controlar a pandemia de uma forma mais duradoura e sem ter um impacto na economia, né? Quer dizer, a vacinação permite que a gente controle a pandemia e que a economia possa voltar a andar novamente, né? E nós temos dados muito objetivos da Coronavac. Se a gente não quiser pegar o Brasil como um todo, que as pessoas podem falar, não, mas aí está misturado, tem mais de um produtor de vacina. A gente pode pegar o estudo de Serrana, por exemplo, que foi um estudo feito exclusivamente com a Coronavac, que mostrou, né, a queda importante, né, do número de casos, das internações e da mortalidade em vacinados e entre os não vacinados também. Nós temos os números que mostram a redução do número de casos e de internações nos profissionais da saúde. Se a gente lembrar lá em janeiro, a vacinação começou com os profissionais da saúde e começou com a Coronavac. Então, faz discussão, quem quer levar por um lado, né, de definições políticas, se a vacina é boa ou não é boa, mas a gente tem dados claros, objetivos e práticos que sim, que é uma vacina segura e que controla sim a pandemia e que faz com que cada um que receba essa vacina tenha um risco muito diminuído de adoecer gravemente ou de morrer por conta da Covid. Doutora Raquel Stuck, como a senhora vê a medida anunciada agora há pouco, no início da tarde, por parte do governo do estado, de que grávidas que receberam a primeira dose da AstraZeneca recebam a segunda, só que da Pfizer? Stephanie, a gente sabe que as gestantes, elas fazem parte de um grupo que tem um risco muito grande, né, de ter a doença muito grave. Então, se eu pegar um grupo de mulheres gestantes e não gestantes, até com a mesma idade, com as mesmas comorbidades, a gestante vai muito mais para a UTI, vai muito mais para o respirador e, infelizmente, elas morrem mais também. Então, gestante, sem dúvida nenhuma, tem que ser priorizado para vacinação e deve ter a sua vacinação completa, né, durante a gravidez. Então, houve uma decisão do Ministério da Saúde, né, de que as gestantes não sejam mais vacinadas com a vacina da AstraZeneca e que aquelas que receberam, assim que começou a vacinação em gestante, a primeira dose da AstraZeneca, recebam a segunda dose da Pfizer. Isso deve ser feito ainda durante a gestação. Nós já temos, Stephanie, segurança, né, e tranquilidade para fazer essa troca, vamos dizer assim, de laboratório da AstraZeneca para a Pfizer, uma dose da AstraZeneca e uma dose da Pfizer. E esses dados vieram principalmente, né, da Europa, que a Europa passou ela vacinou muitas mulheres jovens com a vacina da AstraZeneca, depois eles desistiram de usar essa vacina e complementaram a vacinação com a vacina da Pfizer. E já tem dados publicados em revistas sérias, científicas, mostrando que fazer AstraZeneca primeiro e Pfizer depois, nós temos uma proteção muito adequada, né?
com este esquema de vacinação. Então, a gente tem segurança total. E nós já temos também, com a vacina da Pfizer, só complementando, centenas de milhares de gestantes no mundo todo que já foram vacinadas. Então, mostrando a segurança desta vacina também durante a gravidez. Então, está correto no Ministério da Saúde de garantir, né, que as gestantes completem a vacinação fazendo a segunda dose com a dose da Pfizer. Doutora Raquel Stuck, médica infectologista da Unicamp, muito obrigado pela entrevista, por esclarecer essas dúvidas e principalmente, né, tirar esse ar de veracidade dessas desinformações que circulam pelas redes sociais. Muito obrigado, doutora, e até uma próxima oportunidade. Até, foi um prazer falar com vocês.